A notícia que vem ecoando nos corações palmeirenses é uma verdadeira explosão. CR7, o icônico craque português, está mais perto do que nunca de vestir a camisa do Verdão. Imagine só, torcedor! A declaração de Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, trouxe um misto de esperança e expectativa. Estamos fazendo o possível para trazer CR7 ao nosso clube. Mas atenção, palmeirense! Essa afirmação não é um ponto final, mas sim um sinal de que as negociações ainda estão em andamento e que a torcida deve ficar atenta a cada movimento nos bastidores. A chegada de Cristiano Ronaldo ao Palmeiras não representa apenas a adição de um jogador ao elenco. É a concretização de um sonho, um marco na história do clube. Estamos falando de um atleta que quebrou recordes, conquistou títulos e, mais importante, se tornou um símbolo global do futebol. A possibilidade de vê-lo jogando no Allianz Parque é algo que faz o coração da nação alviverde acelerar. Desde os tempos de sepultamento do Palmeiras em situações difíceis, uma contratação desse porte poderia ser o que faltava para reerguer o time nos cenários mais competitivos. A torcida está em polvorosa. As redes sociais fervilham com comentários e especulações. O que será que vai acontecer? Será que Leila conseguirá concretizar essa contratação? O clima nos arredores do Allianz Parque é de pura expectativa e a pressão sobre a diretoria só aumenta. Afinal, estamos falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos, e a chance de vê-lo vestindo o manto alviverde é algo que faz qualquer palmeirense sonhar acordado. Agora, vamos juntos explorar os ângulos dessa empolgante novidade. Vamos enxergar como essa contratação pode impactar a equipe dentro de campo, como isso movimentará o mercado e a economia do clube, e, claro, como a torcida palmeirense está reagindo a tudo isso. Pelo caminho, não podemos deixar de lembrar dos grandes nomes que já passaram pelo Verdão e como o CR7 pode se alocar nessa galeria de lendas. A emoção está no ar. O que será que nos espera nessa história? A cada dia que passa, a expectativa só aumenta, e a torcida se pergunta, será que estamos prestes a viver um momento histórico? Deixe seu like, inscreva-se no canal e venha conosco nessa jornada rumo ao sonho palmeirense. E para você, torcedor, o que acha dessa possibilidade? Qual seria o impacto de CR7 no Verdão? Comente abaixo e vamos juntos aquecer ainda mais essa discussão. O futuro é incerto, mas a esperança é verde e branca. Visualiza o impacto que CR7 pode ter em campo, torcedor. A presença de um jogador desse calibre não é apenas uma adição a um time, é uma verdadeira transformação tática. Cristiano Ronaldo, conhecido por sua capacidade de finalização, velocidade e presença diária, poderia mudar completamente a dinâmica do Palmeiras. É impossível não pensar na quantidade de vezes que ele decidiu jogos importantes em sua carreira, seja com a camisa do Manchester United, Real Madrid ou da seleção portuguesa. Imagine ele recebendo a bola em uma jogada rápida, driblando adversários e finalizando com aquela precisão cirúrgica. A torcida certamente vibraria a cada jogada. Mas a transformação tática não para por aí. Com CR7, o Palmeiras poderia adotar um estilo de jogo mais agressivo, utilizando a versatilidade do craque para explorar as fragilidades da defesa adversária. A presença dele no ataque obrigaria as equipes adversárias a se preocupar ainda mais com a marcação, abrindo espaço para que outros jogadores, como Rony e Dudu, pudessem brilhar. A ideia é que a chegada de CR7 não apenas acrescente qualidade ao nosso ataque, mas também potencialize o desempenho coletivo do elenco. E não podemos esquecer que a influência de CR7 não se limita apenas ao campo. Ele é uma presença magnética, capaz de elevar a moral de qualquer time. Os jogadores mais jovens do Palmeiras teriam a oportunidade de aprender com um dos maiores da história do futebol. O que será que passa pela cabeça de jogadores como Endrick, por exemplo, ao treinar ao lado de uma lenda viva? A experiência, o profissionalismo e a ética de trabalho de Ronaldo são fatores que poderiam moldar uma nova geração de atletas no Verdão. Agora, vamos ouvir a voz da arquibancada. Um torcedor que estava no Allianz Parque na última partida comentou, se o CR7 chegar, será como se tivéssemos um superpoder no ataque. Ele pode mudar tudo. E é exatamente isso que estamos falando.
A chegada de uma superestrela como Cristiano Ronaldo não é só uma questão de talento individual, mas uma oportunidade de transformar a mentalidade do grupo e a forma como jogamos. Porém, é claro que essa situação não está isenta de desafios. O que acontece com a estrutura atual do Palmeiras caso CR7 chegue? Como os jogadores se adaptarão a essa nova realidade? E o que será que os torcedores acham disso? Você, palmeirense, o que pensa? Será que essa mudança de tática e a chegada de uma superestrela podem desestabilizar o bom momento que o time vem vivendo? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa. Afinal, o futuro do Verdão pode estar prestes a mudar com a chegada desse craque. Vamos falar agora do impacto financeiro e de imagem que a possível chegada de CR7 pode trazer para o Palmeiras. A presença de um jogador desse calibre vai muito além do que se vê em campo, é uma verdadeira máquina de marketing. Pensem só, as vendas de camisas vão disparar, o público nos estádios vai aumentar e a visibilidade do Verdão no cenário mundial será elevada a um novo patamar. As redes sociais vão ferver. As hashtags vão bombar, e a torcida vai se unir em torno dessa contratação histórica. Em termos financeiros, a chegada de CR7 pode resultar em um aumento significativo na receita. As vendas de ingressos e produtos licenciados vão crescer, e novas parcerias comerciais e patrocinadores vão surgir. Empresas vão querer estar ligadas ao Palmeiras, sabendo que a imagem de CR7 traz um retorno garantido. Estamos falando de um dos atletas mais reconhecidos do planeta. O Verdão, que já possui uma história rica e uma tradição admirável, se tornaria ainda mais forte e respeitado. Por outro lado, é preciso considerar que essa situação traz uma pressão enorme. A expectativa em torno de uma contratação desse tamanho é avassaladora. E se os resultados dentro de campo não corresponderem? O que vai acontecer com a pressão da torcida e a comparação constante com os ídolos do passado? Esses fatores exigem cautela, mas não devemos deixar que isso ofusque a esperança e a celebração que essa contratação pode proporcionar. A pergunta que fica é: você, palmeirense, acredita que o impacto financeiro e de imagem será suficiente para justificar toda essa pressão? O que você pensa sobre essa balança entre dinheiro e desempenho? Compartilhe suas opiniões nos comentários, a sua voz é fundamental para a nossa torcida. Vamos fazer uma viagem pela história do Palmeiras, repleta de grandes nomes que deixaram sua marca. Pense em jogadores que, assim como Cristiano Ronaldo, chegaram com altas expectativas e corresponderam em grande estilo. Nomes como Marcos, Edmundo, Rivaldo e até mesmo Dudu se tornaram ícones não só pela habilidade em campo, mas também pela conexão intensa com a torcida. Todos eles possuem uma história que se entrelaça com a trajetória do clube, criando um laço emocional que perdura até hoje. A vinda de CR7 ao Palmeiras o colocaria em uma seleta lista de grandes que já passaram pelo Verdão. Contudo, a comparação é inevitável. O que muitos torcedores se perguntam é: será que CR7 terá o mesmo impacto que esses grandes nomes tiveram? Ele pode se tornar um ícone palmeirense da mesma forma que tantos outros. Qual seria sua história com o Palmeiras? A pressão para que ele não apenas jogue, mas que também se conecte com a torcida é enorme. O que os palmeirenses desejam é mais do que gols e assistências, eles anseiam por um jogador que vive cinto verdão, que leve a camisa com orgulho e que, a cada jogada, lembre a todos do que o Palmeiras representa. A paixão da torcida é uma força poderosa, e, quando um jogador se alinha a essa paixão, o resultado pode ser mágico. Agora, imaginemos CR7 vestindo a camisa alviverde. A expectativa é que ele não apenas mantenha o nível de excelência que o consagrou, mas que também crie uma nova narrativa ao lado de outros ícones. Ele pode ser o próximo grande nome a se juntar ao seleto grupo que fez história no clube. A conexão que ele pode estabelecer com a torcida, assim como Marcos fez em momentos decisivos ou Edmundo encantou com sua garra, pode ser um divisor de águas. Se CR7 conseguir não apenas brilhar em campo, mas também tocar o coração da torcida, ele pode se tornar um verdadeiro símbolo do Palmeiras. A história nos mostra que a camisa do Verdão carrega um peso emocional imenso, e cada jogador que a veste tem a chance de deixar um legado. Para isso,
é fundamental que CR7 sinta viva a paixão do torcedor, que ele entenda que, mais do que um jogador, ele pode ser um ícone. Para encerrar esse capítulo, fica a reflexão. Você, torcedor, acredita que CR7 tem potencial para se tornar um ícone da história alviverde? Ele tem condições de escrever uma nova página na história do Palmeiras, assim como Marcos, Edmundo e Rivaldo fizeram? Deixe sua opinião nos comentários e venha fazer parte dessa conversa tão empolgante. Chegamos ao grande desfecho dessa análise sobre a possível chegada de CR7 ao Palmeiras. Ao longo dessa jornada, exploramos os impactos táticos, financeiros e emocionais que essa contratação pode trazer. Agora, é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e visualizar o futuro do Palmeiras com o craque português. O que podemos esperar? A conexão entre um jogador de elite e a torcida pode ser um divisor de águas. A esperança que CR7 traz é monumental, mas também é cercada de incertezas. Será que ele se adaptará ao nosso estilo de jogo? Conseguirá corresponder à pressão? A verdade é que o futuro é uma incógnita, mas a paixão e a fé da torcida são inabaláveis. A sua presença em campo, seja para brilhar ou para enfrentar desafios, pode ser um catalisador para a energia que envolve o clube. O Palmeiras, que já possui uma história gloriosa, poderia adicionar um capítulo ainda mais brilhante com a chegada de um jogador como Cristiano Ronaldo. A conexão com a torcida, a transformação tática e o impacto financeiro são apenas alguns dos muitos fatores que tornam essa possibilidade tão excitante. Mas, além das expectativas, é preciso considerar o que essa contratação representa para o Palmeiras em termos de legado. CR7 não é apenas um jogador, ele é uma marca, um ícone que pode levar o nome do Verdão a patamares nunca antes imaginados. A cada jogo, a cada gol, a cada drible, ele pode se tornar um símbolo da força e da garra palmeirense. A pressão será grande, mas a recompensa pode ser ainda maior. E, claro, não podemos esquecer da torcida. A Mancha Verde, sempre apaixonada e fervorosa, terá um papel fundamental nessa nova fase. O apoio incondicional da arquibancada pode ser o combustível que CR7 precisa para se adaptar e brilhar. A energia que emana do Allianz Parque é única e a presença do craque português pode intensificar ainda mais essa atmosfera mágica. Agora, palmeirense, é hora de refletir. Você acredita que CR7 pode se tornar um grande ícone do Palmeiras? Será que ele conseguirá corresponder às expectativas e se adaptar ao nosso estilo de jogo? O que você espera dessa nova fase? Não deixe de deixar seu comentário, pois queremos saber o que você pensa. Essa história ainda está em aberto, e a paixão da torcida será crucial para os próximos capítulos. Concluímos nossa jornada por este tema com a sensação de que o futuro do Verdão pode ser ainda mais radiante. A chegada de CR7 é um convite para sonhar grande, para acreditar que o Palmeiras pode conquistar novos horizontes. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, voltar para mais novidades sobre o Palmeiras. A saga continua, e nós estaremos juntos nessa caminhada. O que mais o futuro reserva para o nosso Verdão? Vamos juntos descobrir!